E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar a potenciação dos números decimais. A gente já estudou a potenciação com os números naturais, com os números inteiros. Vamos só relembrar aqui uma coisinha da potenciação. A gente define potência da seguinte forma: seja A um número real e N um número natural, define-se A na potência N, A elevado a N, como produto de A por si mesmo, N vezes. Isso é, A elevado a N é igual a vezes A vezes A, N fatores é a quantidade do meu expoente. O número do meu expoente determina a quantidade de fatores dessa operação. A gente viu aqui alguns exemplos, por exemplo, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, isso dá 4. A gente viu 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. Perceba que o meu expoente determina justamente a quantidade de fatores que eu estou multiplicando aqui. 3 vezes 3, que dá 9. Da mesma forma, 4 elevado a 3. Se eu tenho 3 no meu expoente, eu vou ter 3 fatores, 4 aqui. 4 vezes 4 vezes 4. Beleza? A gente viu também os elementos de potência. Dada a operação de A elevado a N, chamamos de A de base e o meu N de expoente. E o resultado dessa operação eu chamo de potência. Beleza? A gente viu na aula de potenciação com números inteiros, quando eu multiplico a minha base e ela é negativa. Menos 5 elevado a 2. Sem segredo nenhum, você já sabe que tem que multiplicar menos 5 vezes menos 5. Ok? E aqui vocês têm que se ligar simplesmente na regra dos sinais. 5 vezes 5, 25. Menos com menos fica mais. A regra dos sinais que a gente aprendeu foi essa aqui. Quando eu tenho dois números positivos e multiplico eles, a resposta vai ser positiva. Se eu tenho dois números negativos, eu multiplico esses números, a resposta também é positiva. Então aqui a gente conclui que sinais iguais, a resposta é positiva, e sinais diferentes, a resposta é negativa. No caso de uma potenciação, os sinais vão ser iguais, pois eu vou ter um número ali multiplicado por ele mesmo, ok? E agora, na aula de hoje, nós vamos conhecer a potenciação no conjunto dos números racionais. Vamos começar aqui com a base decimal. Então, eu tenho 0,5 elevado a 2. Isso aqui vocês já estão careca de saber que 0,5 elevado a 2 vai ser 0,5 vezes 0,5. Multiplicação de números decimais você já aprendeu e já sabe fazer. 0,5 vezes 0,5, isso aqui vai ser 0,25. Perceba, quando eu tenho um número decimal elevado a um expoente, a resposta é menor do que esse número, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, 0,7 elevado a 2. A gente pode fazer da seguinte forma também. Eu sei que 0,7 é um número decimal, então eu consigo escrever esse número em forma de fração. Como é que eu escrevo esse número em forma de fração? 7 sobre 10. 0,7 é igual a 7 sobre 10. Se você realizar essa divisão, você chega justamente nesse resultado. Então, partindo aqui que eu posso transformar esse número em uma fração, eu consigo elevar ao expoente também da mesma forma. Então, aqui eu tenho 0,7 elevado a 2, eu posso transformar isso e colocar 7 sobre 10 elevado a 2. Lembrando aqui, quando eu estou elevando, eu tenho que colocar os parênteses para significar que eu estou elevando tanto o meu numerador quanto o meu denominador. E agora o que é que acontece? Eu tenho aqui essa fração elevada a um expoente 2. Isso aqui ó, é a mesma coisa de eu colocar o 7 ao quadrado e o 10 ao quadrado. Perceba que eu tirei o meu parêntese. Então aqui a gente chegou nesse resultado. 7 ao quadrado sobre 10 ao quadrado é igual a 49, que é 7 vezes 7, e 10 vezes 10, que dá 100. 49 sobre 100, isso é bem tranquilo. A gente aprendeu a multiplicar com números como for 10, 100, ou qualquer número que comece com 1 seguido de zeros, que a gente anda a vírgula para a direita. Nesse caso, a gente está dividindo número por número seguido de 1 e zeros, ok? Então, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Nesse caso aqui, 49, a vírgula estaria depois do 9, então ficaria 0,49 esse resultado. A gente viu duas formas de calcular a potenciação de números decimais. Ou eu posso multiplicar esse número, que já está decimal, vou achar, ou eu posso transformar esse número em fração e fazer da seguinte forma. Bem simples, né? Agora vamos ver aqui o seguinte. Quando o meu expoente é decimal. E agora, o que a gente vai fazer? Perceba aqui nesse exemplo, eu tenho 4 elevado a 0,5.
Quando o meu expoente ele é decimal, não tem segredo, não tem outro caminho, é só transformar esse número em fração. Então, transforma esse expoente que está em decimal, transforma em fração, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho meio, meio é o quê? É 1 sobre 2, eu estou dividindo 1 para 2, não é? Então, eu consigo escrever isso aqui sobre 4 elevado a 1 sobre 2. Então, agora eu tenho uma fração lá, ó. Perceba o seguinte, o que acontece agora. Vamos colocar um sol aqui, hipoteticamente, ok? Tá aqui o solzinho. Eu tenho 4 elevado a 1 sobre 2. O que é que eu vou dizer para vocês lembrarem bem dessa operação? Quando eu tenho um número elevado a uma fração, o que é que eu tenho que fazer? Esse número vai passar como raiz. Esse expoente que está aqui, ó, em forma de fração, ele vai passar como raiz. Eu costumo dizer para os alunos da seguinte forma. Quem é que está no sol? Vocês vão me responder o 1. O 1 está no sol aqui, ó, e o 2 está debaixo do 1 protegido. Então o 2 está na sombra. Eu costumo dizer assim, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então é isso aqui que acontece, ó. Vai passar em forma de raiz. Esse 2 ele passa a ser o meu índice da raiz e o 1 passa como expoente desse meu número que está aqui. No caso seria a minha base, ok? Entenderam? Vamos lá ver de novo. A gente tem um número elevado a uma fração. A gente pega essa fração, vê quem está embaixo. Esse número que está embaixo ele passa como o índice da minha raiz. E o número que está em cima ele passa como expoente da minha base. Então ficaria da seguinte forma. 4 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz, que índice é esse? 2. Quando a gente der 2 é raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 elevado a 1. Percebeu o que aconteceu? Esse 2 aqui, quando é raiz quadrada, a escrita dele é opcional. Mas vão ter outros números, 3, 4, que a escrita é obrigatória, tá certo? Mas é aqui que fica o índice da minha raiz. Nesse caso, raiz quadrada, o 2 aqui ele é opcional. 4 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, 4 elevado a 1 dá 4. Então, aqui é a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Quando a gente quer descobrir a raiz quadrada, a gente tem que pensar qual número, se eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 4. Nesse caso, você já sabe que é 2. 2 vezes 2 dá 4, logo, a raiz quadrada de 4 é 2. Bem simples, né? Então vamos ver outro exemplo aqui para fixar essa ideia. Eu tenho 4 elevado a 1,5. Novamente, eu tenho um número decimal no meu expoente. E o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, transformar esse expoente em fração. A gente já aprendeu nas aulas de fração como transformar esse expoente em fração. O que é que a gente tem que fazer? 1,5. 1,5 é quem? Se vocês pensarem um pouquinho, se eu dividir 3 por 2, vai dar justamente 1,5, 1,5. Então, fica da seguinte forma. 4, que é a minha base, elevado a uma fração que é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Quem está no sol, quem está na sombra? Lembre-se disso. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Nesse caso, a gente coloca na raiz. Então, vai passar da seguinte forma. A raiz, qual é o índice? O índice é o que está embaixo. É o 2. Raiz de índice 2, 4 elevado a 3. Então, a gente faz primeiro o expoente. 4 elevado a 3 dá quanto? 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores de 4, ok? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a gente acha da seguinte forma, que o resultado disso aqui, de 4 elevado a 3 sobre 2, é igual a raiz de 64, raiz quadrada de 64. Perceba aqui o seguinte, eu tenho uma raiz de 64. E aqui, onde estaria meu índice, está vazio. Quando eu tenho um radical com um índice vazio, a gente sabe que é uma raiz quadrada, beleza? Então aqui a raiz quadrada de 64. A primeira pergunta é, qual número que se eu multiplicar por ele mesmo vai dar 64? E não conseguiu ver esse número de cabeça? Então, não tem segredo. Quando a gente não sabe o número, a gente tem que decompor esse radicando que está aqui e achar o valor que se eu multiplicar por ele mesmo vai dar esse valor que está aqui dentro, que no caso é 64. Professor, como é que a gente decompõe um número? Vamos relembrar? Já tem aula aqui que a gente decompôs vários números.
e aprendeu da seguinte forma. Eu vou decompor esses números em fatores primos. Eu vou dividindo em fatores primos. Nesse caso, qual é o primeiro primo? 2. Dá para dividir por 2? Sempre que o número for par, dá para dividir por 2. Então, 64 é um número par, eu divido por 2, que dá 32. 32 por 2, que dá 16. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. 2 por 2, que dá 1. Quando eu chego em 1, a minha decomposição foi realizada, ok? Já que a gente está trabalhando em raiz quadrada, o que é que a gente tem que observar? O índice da minha raiz. Nesse caso, raiz quadrada é índice 2. Então aqui a gente pega de 2 em 2 algarismo, ok? Então esses 2 viram um 2. Esse 2 vira outro 2. E esses 2 aqui de baixo viram outro 2. Ficando 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 que dá 8. Então a gente já achou a raiz quadrada de 64, que é 8. Bem simples, não é? Então, na aula de hoje a gente aprendeu bastante coisa, revisou a propriedade de potenciação e hoje a gente aprendeu potenciação com números decimais, tanto na minha base quanto no meu expoente, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje e eu vejo você na próxima aula. Falou, galera, bons estudos e tchau!